Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Opinião Regional, o seu espaço semanal de bate-papo, informação e reflexão sobre temas que impactam a nossa vida. O programa de hoje fala sobre um assunto que toca o coração e também envolve questões legais muito importantes: a filiação socioafetiva. Você provavelmente já ouviu a frase "pai, mãe é quem cria", e é justamente sobre isso que vamos conversar. Afinal, o que acontece quando o vínculo de amor, cuidado e convivência fala mais alto que o laço de sangue? Para falar sobre esse tema com a profundidade que ele merece, recebemos a advogada Maria Amélia Rodrigues, especialista em direito civil e do consumidor, com mais de 10 anos de experiência na área da advocacia e também atual presidente da Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais da OAB Caratinga. Maria Amélia, que alegria, é um prazer enorme receber você aqui, viu? No programa Opinião Regional. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar vindo falar sobre um assunto tão relevante na atualidade e tão necessário aí para o conhecimento de muitas pessoas. Acho que vai ser esclarecedor. Com certeza. E para começo de conversa, eu quero saber o que é, na prática, a filiação socioafetiva. O que diz o direito, o que diz a lei? Quando a gente fala em filiação socioafetiva, a gente pode começar pensando no próprio nome, sócio, bem de sociedade, né? Mais de uma pessoa unidas, no caso, sociedade afetiva. Então, a gente está falando de uma sociedade, de um vínculo que nasce do afeto, do desejo emocional de cuidar, de manter, e isso depende de uma convivência duradoura, contínua. Então, filiação socioafetiva é aquele que, na condição de pai e mãe, mesmo não tendo laços sanguíneos, assume esse papel, assume essa postura perante uma criança ou até mesmo perante um adolescente ou adulto. Muito interessante esse assunto e eu confesso que eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você hoje. E a nossa próxima pergunta é a seguinte: eu quero saber qual que é a diferença entre a filiação socioafetiva e a biológica. Qual que é a principal diferença entre elas? Bom, quando a gente fala em filiação biológica, a gente está falando de genética, né? São os laços de sangue que formam aquela filiação. Mas quando a gente fala de filiação socioafetiva, a gente vem falar de afetividade. Aquelas pessoas, aquele pai com filho, aquela mãe com filho, são ligadas ali pelos laços de afeto. É realmente o amor, sem demagogias, que está unindo ali aquelas pessoas. E é possível, Maria Amélia, registrar uma criança com 2 pais ou 2 mães? Como que isso funciona legalmente? O que diz a lei? Fábio, né? Inclusive isso é chamado de multiparentalidade, que quer dizer laços de parentesco formados por mais de uma pessoa em um mesmo registro civil de nascimento. Já tem algum tempo que o direito vem acompanhando as transformações sociais, vem abarcando e muitas vezes tentando abarcar ainda Sim. as novas formas de família, vem tentando ser mais flexível para isso. E o que vem a ser a multiparentalidade, né? Que a própria pergunta sua responde. É quando a gente já tem uma mãe e um pai registral e vem um segundo pai ou uma segunda mãe que, em função dos laços de afeto com aquela criança, também querem ter o seu nome inserido no registro de nascimento daquela criança. E aí, complementando a sua pergunta, como é que o direito encara isso? O direito recebe. Ele recebe desde que seja devidamente comprovado. Certo. E a lei permite que esse reconhecimento aconteça mesmo quando os pais biológicos já constam na certidão de nascimento? Sim, pode sim. No caso, vou dar o exemplo mais comum, que é no caso de quando já existe a mãe no registro de nascimento, porque a mãe é quem gera, então geralmente ela já consta. São casos mais atípicos quando a gente pega o caso de mãe. Mas no caso, então, da gente não ter o pai, né, não existe um pai no registro de nascimento daquele menor, mas existe, por exemplo, um padrasto, né, que convive ali com aquela mãe, é um companheiro, e que assumiu a responsabilidade de pai, o papel de educador, o papel de mantenedor, ele leva para a escola, ele leva a criança no médico, ele cuida. Então, em função desses laços, ele quer ver o nome dele inserido no registro de nascimento. Aquela criança já tem um pai biológico que está com o nome lá. Só que esse pai, né, foi um relacionamento, às vezes, casual daquela genitora,
então ele não presta esses cuidados, mas o padrasto veio e assume o papel de pai. Então ele pode sim pleitear que o nome dele seja inserido, independentemente do pai biológico também ter o nome lá. E aí a gente fala da multiparentalidade. O registro de nascimento daquela criança, ele vai poder ter então o nome do pai biológico mais o nome do pai socioafetivo. Inclusive, o número de filiações de paternidade socioafetiva cresceu muito, a gente observa muito isso, porque a gente sabe que existe um grande número de filhos que não têm, infelizmente, o nome do pai biológico na certidão, mas tem essa possibilidade. Isso é um ganho para a legislação, não é isso? Olha, foi o que eu mencionei anteriormente. O direito, não só na área do direito de família em si, mas em outras áreas, ele precisa acompanhar as transformações sociais. E hoje a gente vive múltiplas formas de família. A gente tem a religião, a gente tem os preceitos morais, princípios, mas o mundo, o Brasil, ele é muito diverso, né? Então o direito, acompanhando a necessidade, ele vem para poder cuidar dessas novas relações familiares e é uma realidade, né? Casais homoafetivos, em função disso, a gente vê filiações socioafetivas de casais homossexuais, a gente vê situações também, além das questões de adoção, que a gente já está mais acostumado, que também são uma forma de filiação, de certa forma, socioafetiva, a gente vê a situação do pai biológico, que às vezes não tinha maturidade ou por algum outro motivo, não registra o filho quando nasce, mas se arrepende depois de um tempo e fala assim, não, eu quero registrar. Então aí tem o vínculo biológico e tem o vínculo socioafetivo. E tem aquele pai biológico que às vezes nem sabe que tinha um filho e depois de certa idade descobre e fala, não, eu quero registrar. Né? Então essa filiação socioafetiva, aproveitando a deixa, ela também serve para o pai biológico, que não teve o nome inserido, não teve um convívio inicial com a criança, mas veio a ter um convívio posterior. Bacana. E em quais situações, Maria Amélia, a justiça costuma reconhecer esse vínculo afetivo como válido para garantir direitos, digamos assim? Tudo que é levado para a seara judicial, que vai passar ao crivo do magistrado, ele precisa ser provado. E essas situações que envolvem menores de idade, elas são tratadas com muito cautela, né? Porque são seres humanos que ainda não respondem por si. Eles precisam ser cuidados e, acima de tudo, eles precisam ser protegidos. Então, quando você vai para o judiciário, você precisa trabalhar com provas e provas claras. Então, além de comprovar a existência desse vínculo socioafetivo, que seja com esse pai que está chegando, né, que não é o biológico que está chegando, ou seja com essa mãe que também está chegando e quer ver o seu nome ali no registro de nascimento, em função desses laços de afeto, de amor, isso precisa ser provado. Tá? Então, as pessoas quando vão para a área judiciária precisam apresentar testemunhas, precisam apresentar fotos e outros indícios que vão realmente demonstrar para o magistrado que existe um vínculo emocional entre o pai e a mãe socioafetivo e a criança e, acima de tudo, além das provas, o magistrado vai analisar o contexto e ver se aquela realidade fática também, Fábio, se ela vai atender ao melhor interesse da criança. Então, cada caso é um caso, né? Às vezes também não basta ter provas se o resultado daquilo ali for algo que vai prejudicar a criança. E a gente, nessa multiplicidade de situações que existem, a gente se depara com casos como esse, né? Existe um vínculo afetivo, mas aquele ali não é o melhor caminho. Existem julgados, inclusive no TJMG, né, que é o do nosso estado aqui, que negam essa inserção de nome, mesmo comprovado o vínculo socioafetivo, em função de outros motivos. Por exemplo, conflitos familiares que já estão instalados ou vão ser ocasionados por conta desse novo dilema ali, sim, né, dessa nova situação. Às vezes eu me deparei com um julgado de que essa criança e a família moravam em uma cidade muito pequena de interior, e aí teve outro contexto também, mas assim, o juiz entendeu, o magistrado, que inserir o nome de mais uma pessoa no registro da criança poderia causar um prejuízo por ser uma cidade pequena, com a cultura um pouco ainda mais tradicional, que não valia a pena se comparado aos outros elementos.
Bacana, a nossa conversa só está começando, viu, Maria Amélia? A gente tem muito que conversar ainda e no próximo bloco a gente explica como que funciona o processo de reconhecimento da filiação socioafetiva. Daqui a pouco, não saia daí, porque o Opinião Regional volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Opinião Regional, falando hoje sobre um assunto bem interessante que é a filiação socioafetiva, recebendo com muito prazer aqui em nosso programa a advogada Maria Amélia. Maria Amélia, agora vamos para os detalhes práticos em relação a esse assunto. Como que funciona, qual que é o passo a passo, o processo de reconhecimento da filiação socioafetiva? Fábio, a gente tem caminhos diferentes a depender de cada caso. Existem casos que a gente pode resolver em cartório, que é a via extrajudicial, e tem casos que é só na via judicial, né, na justiça. O que pode ser levado diretamente no cartório quando se trata de filiação socioafetiva? É aquele caso que existe, por exemplo, uma mãe registral, né, o nome da mãe já consta no registro da criança, e não existe o pai registral, e vem um pai, pode ser até mesmo seu pai biológico, e vem esse pai no futuro e quer ver o nome inserido no registro de nascimento da criança. Isso é algo voluntário e havendo consenso, no caso, a autorização, né, a anuência da mãe e desse pai, aí ele pode ir até o cartório comprovando que já existe um vínculo afetivo, se for o caso de ser o pai biológico, comprovando que é o pai biológico e pleitear essa inserção diretamente no cartório. Agora, quando a gente se depara com as situações de multiparentalidade, que é aquela, por exemplo, que a gente já tem uma mãe e já tem um pai registral e quer incluir uma segunda mãe ou um segundo pai, multiparentalidade. Esses casos a gente não consegue resolver no cartório, tá? Esses casos é só via judicial, porque são casos mais complexos e não se trata de uma regra. Não é uma situação típica do direito, não é uma situação considerada a mais comum, né, do meio social. Então, como é uma exceção, a gente precisa submetê-la ao juiz pela via judicial para que ele analise aquelas provas que a gente mencionou rapidamente, analise o contexto ali da dignidade da pessoa humana, o melhor interesse do menor, se for o caso, para que ele veja qual que é o melhor caminho, a melhor solução para aquele caso concreto. Tem dois tipos de casos que eu gostaria de chamar a atenção também, que é para o caso, eu inclusive tenho um no meu escritório, por isso que eu também tô achando relevante mencionar, porque para mim foi algo atípico aqui para a nossa cidade, que é o caso dos casais homossexuais quando querem ver reconhecida a filiação socioafetiva. Então eu tenho uma situação de duas companheiras. Elas realizaram uma inseminação caseira, uma delas gerou a criança e por ela ter gerado, ela conseguiu fazer o registro de nascimento em seu nome. Porém, essa outra companheira que não gerou, ela idealizou essa gravidez, ela acompanhou, ela fez planos, ela ajuda na manutenção da casa, ela fez o enxoval da criança. Sim. A criança nasceu, ela é mãe, ela exerce de fato, né, a função de mãe no dia a dia, mas ela não consegue ter o nome dela inserido no registro de nascimento, apenas no cartório. Então, foi preciso recorrer ao judiciário para ver ali reconhecida a filiação socioafetiva, né, no caso materna. Então, a gente precisa reunir provas disso tudo que eu falei, apresentar ao magistrado para que isso seja feito. No caso delas, em específico, a gente tem uma peculiaridade porque foi feita uma inseminação caseira. E o nosso ordenamento jurídico ainda não tem uma previsão para esse tipo de caso. O que é previsto no ordenamento jurídico agora? As inseminações artificiais, que são as feitas em clínicas habilitadas. Se elas tivessem feito esse procedimento de inseminação numa clínica, elas iam sair de lá com um documento comprovando, né, isso, e com esse documento elas iam poder se dirigir ao cartório munido de outras documentações e poderiam ter o nome dessa mãe que não gerou, mas é mãe, no registro de nascimento.
como foi uma inseminação caseira, então elas não têm uma comprovação prévia de como que foi feito o procedimento, né, as nuances ali do direito que está envolvido, do pai biológico, que foi a pessoa que doou o sêmen, e a gente também tem que levar em consideração que muitas pessoas agem de má fé tentando burlar, né, as situações, sim, claro, de fato. Então, é preciso recorrer ao judiciário nesse tipo de caso. E é grande a procura, você que atua na área da advocacia há 10 anos, é grande a procura de pessoas para fazer esse reconhecimento socioafetivo aqui na nossa região? Eu estou falando da nossa região. Olha, você falou um caso atípico agora há pouco, realmente bastante atípico. Olha, tem sido mais comum porque esse entendimento dessas novas configurações de família, ele não é antigo, ele é algo recente, né? De 2015, 2016, 2017, a gente começou a ter mudanças na legislação, começou a ter entendimentos nesse sentido diferentes na doutrina e na jurisprudência, que vieram ocasionando essas mudanças no que você pode fazer nessa área. Então, o que eu vejo que é mais comum são essas filiações socioafetivas voluntárias por parte de genitores, pais biológicos que não reconheceram os filhos no primeiro momento, mas que no decorrer da vida ali resolvem reconhecer, e aí procura o cartório ou procura um advogado para ter o nome inserido. Quando não se trata de pai biológico, eu também já vi bastante casos aqui na nossa cidade mesmo, e em cidades da redondeza, mas não é uma coisa que a gente vê todo dia, não, tá? É um comum porque existem casos hoje em dia, mas não é corriqueiro. Em relação aos casos em que você pode ir até o cartório, aí ficou uma dúvida, né? Sim. Nesses casos, a certidão já sai ali na hora, naquele momento ali no cartório, ou ainda as pessoas ainda interessadas ainda tem que esperar um prazo ali? Tem que esperar. É feito, na verdade, um procedimento administrativo. Você leva a documentação necessária, né? Às vezes você tem até que ir até o cartório, se você não tiver acompanhado de um advogado, procurar saber os documentos que você precisa levar e apresentar. Isso vai te levar a voltar uma segunda vez com essa documentação. Sim. Mas chegou com a documentação, você vai fazer um protocolo perante aquela serventia, e ali você vai aguardar o prazo para o cartório analisar a documentação. Pode acontecer de ficar alguma lacuna, alguma dúvida, e o cartório solicitar novos documentos e você ter que apresentar. E ao final dessa análise, aí sim o tabelião vai te dar uma resposta positiva ou não a respeito da sua solicitação. Se ela for positiva, aí eles vão estar fazendo essa retificação no registro de nascimento e te fornecendo a via. Eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo podem acreditar que esse processo no cartório, né, seja imediato, e naquele momento ali você já sairá do cartório com a certidão. Então foi bem interessante você ter esclarecido isso pra gente. E agora, é preciso, Maria Amélia, contratar um advogado para isso, ou existe algum caminho gratuito que as pessoas podem procurar? Então, vai depender do caso. Se forem os casos que podem ser resolvidos no cartório, não é obrigatória a presença de um advogado, mas esse profissional pode facilitar a sua vida por conta do entendimento, mas não é obrigatório. Agora, nos casos de multiparentalidade, principalmente, que você precisa recorrer ao judiciário, aí a figura do advogado ela é obrigatória. Para você postular em juízo nesse tipo de causa, é obrigatória a presença do advogado, e além de ser obrigatório, realmente vai facilitar, porque não é algo rápido, não são ações judiciais simples, né? São complexas. E para as pessoas que não têm condição financeira, Fábio, de estar contratando um advogado, aí a gente tem a opção da Defensoria Pública. Agora, eu tenho uma dúvida em relação à idade, a idade da pessoa envolvida, né? A partir de que idade esse processo pode ser solicitado, pode ser feito? Ah, ótimo. Então, a gente não tem uma idade definida, pode ser em tese, né? Em qualquer idade, só que tem algumas peculiaridades. Quando você vai fazer esse procedimento no cartório, quando a gente fala lá que precisa da concordância da mãe e do pai socioafetivo ou da mãe socioafetiva, se a criança tiver menos de 12 anos de idade, basta que a mãe registral e o pai ou mãe socioafetivo, que
quer ter o nome inserido estejam em concordância. Agora, se aquele menor de idade, ou seja, eu estou falando de casos para menores de 18 anos nesse ponto, se aquela pessoa é menor de idade, menos de 18, mas tem mais de 12 anos ou mais, aí a opinião dela é levada em conta. Aí a gente precisa da mãe registral, precisa do pai ou mãe socioafetivo, mais a manifestação ali de vontade da criança para reconhecer a existência daquele vínculo. O consentimento. É uma espécie de consentimento, mas eu não usaria esse termo, Fábio, porque eu acho que não é aceitar, é uma vontade de ter. Entendi. Sabe? Eu usaria mais essa expressão. E quais documentos ou provas normalmente são aceitos nesse processo para comprovar o vínculo socioafetivo? Vai variar de caso para caso, mas a gente pensa assim em regra, em prova testemunhal, que são pessoas conhecidas, que sabem ali da existência desse vínculo afetivo entre o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva e essa criança ou adulto, né? Aproveitando o gancho aqui do Fábio, fotos, cartas para quem usa carta ainda. Rede social, talvez, manifestações. Fotos de rede social, manifestações públicas no geral. Eu até costumo pensar nesse ponto como se fosse na união estável. Na união estável a gente precisa comprovar que existe ali uma união, né, um vínculo entre o casal que seja público e notório, que a pessoa demonstre que o outro é seu esposo ou sua esposa, mesmo não sendo, né, esteja na situação de companheiro. Quando a gente fala da filiação socioafetiva, é da mesma forma. Eu preciso olhar para aquela criança, se eu sou uma vizinha, por exemplo, eu preciso olhar para aquela criança ou para aquele adolescente ou para aquele adulto que seja e ver o pai e a mãe socioafetiva e me perguntarem, o que é que fulano é de ciclano? Você é pai, é mãe. Então é algo que é notável, né? No convívio do dia a dia, isso é natural. Essas pessoas são reconhecidamente pai e filho, e aí não é algo só externo, não. É algo que tem que ser entendido ali naquele seio familiar. O mais importante é o sentimento de família, né? É o laço daquele pai com aquela mãe, do filho para com esses pais. Agora, em todos os casos, o Ministério Público ele precisa aprovar esse reconhecimento? Ele participa de todos os processos do Ministério Público? Fábio, quando a gente fala de menor de idade, sim, que são os menores de 18 anos, né? Inclusive nos casos que envolvem registro civil. Aí o Ministério Público vai estar atuando ali como fiscal da lei, que é para garantir que todo o andamento processual, que as decisões que forem tomadas vão ser em prol do melhor interesse daquela criança, daquele menor de idade. Uma ressalta, eu acho o Ministério Público uma instituição sem igual, né, mas só também para os conhecedores do direito vão entender, a opinião do Ministério Público ela não é vinculativa, né? O juiz, o judiciário, ele não precisa se ater a ela, obedecê-la, segui-la, desde que a decisão do magistrado seja fundamentada, ainda que contrária do MP. Mas o MP atua geralmente brilhantemente na defesa dos interesses dos menores, na qualidade de fiscal da lei. Bacana. E quando o reconhecimento é feito, o que muda, Maria Amélia? Quais são os direitos, os deveres dos pais e filhos nesse novo arranjo legal? Além da questão do pertencimento, de você ver uma situação de fato sendo reconhecida juridicamente, a gente tem os reflexos legais. E isso já entra na área do direito de sucessão, por exemplo. Os direitos patrimoniais, né, e previdenciários. E esse filho, ao mesmo tempo que ele passa a ter direitos patrimoniais, por exemplo, um direito à pensão alimentícia, direito bens, por exemplo, a bens, no caso de morte, né, no caso da herança, esse filho também passa a ter deveres com relação a esse pai e essa mãe socioafetivo. Se esse pai um dia precisar dele na sua velhice ou numa situação de doença, ele tem a obrigação legal, tal como do pai para com ele, de cuidar desse pai, de atendê-lo ali na sua necessidade. Muito esclarecedora a nossa conversa, não terminou ainda, a gente tem mais um bloco e eu tenho certeza que o pessoal de casa aí está gostando. E vamos para um breve intervalo agora e você não saia daí, porque a Opinião Regional volta daqui a pouquinho para falar mais sobre a filiação socioafetiva. Eu espero você, hein?
E estamos de volta com o terceiro e último bloco do Opinião Regional, recebendo com muito prazer hoje aqui a advogada Maria Amélia, falando de um assunto muito relevante na nossa sociedade nos dias atuais, que é a filiação socioafetiva. E a gente começa o terceiro bloco fazendo uma pergunta sobre um caso recente que ganhou repercussão no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É verdade, Maria Amélia, que agora é possível reconhecer esse vínculo socioafetivo até mesmo entre avós e netos maiores de idade? Sim, é possível, Fábio. A terceira turma do STJ trouxe esse entendimento, que agora, com certeza, vai pautar o entendimento aí em primeiro grau, né, nas instâncias, e é possível sim. E o que essa decisão representa na prática para o direito de família no Brasil hoje? Olha, eu entendo que ela é, de fato, o reconhecimento e a regulamentação de situações, de fato, que acontecem demais, que é dos avós serem pais, né? Muitos avós são avós, estando ocupando a função deles de complementar ali, né? De serem avô ou avó daquela criança, mas muitos assumem a função de pai e mãe. A gente vê muitos casos assim, já não é algo inédito nem recente. Então, quando a gente tem uma decisão desse porte reconhecendo esse vínculo, a gente está simplesmente regulamentando uma situação de fato que já era existente, né? E como isso tem tantos reflexos na vida, além daquela sensação de pertencimento daquele filho, ainda que seja maior de idade, o adulto também tem sentimento, também tem situações mal resolvidas, também tem coisas que ele quer aperfeiçoar, então isso é maravilhoso. E o direito, esse entendimento jurisprudencial veio para cuidar disso. Em tempos de tantas novas configurações familiares, como que você vê a importância do reconhecimento de filiação socioafetiva para a nossa sociedade hoje, Maria Amélia? Ô, Fábio, eu já vou responder a sua pergunta, mas queria só pedir licença para fazer um complemento Com na certeza. pergunta Fique à anterior vontade. sobre os avós. Eu falei aqui com bastante empolgação, porque realmente é algo corriqueiro, né, no dia a dia das pessoas, mas a gente também, tanto nas outras filiações socioafetivas, como nessa situação dos avós, a gente só não pode banalizar. O judiciário, ele já tem essa preocupação, mas aqui agora eu falo para o público mesmo. A gente não pode banalizar esse entendimento, o avó cuida ali do neto enquanto o pai e a mãe trabalham durante a semana, vamos lá, quero colocar o nome na certidão de nascimento. Não é assim, né? São situações muito específicas e excepcionais em que o avô ou a avó, ou ambos, eles realmente assumem o papel, né? É como se fosse praticamente uma substituição. E aí o magistrado vai analisar o tamanho disso para poder decidir se é viável ou não. Não são casos assim que o avô e a avó, cuidam, e isso já gera esse direito da criança ter um nome a mais na certidão de nascimento. Isso é muito sério, tem muita repercussão, seja para o menor de idade ou seja para o adulto. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa nesses entendimentos também. Aí vou te pedir para repetir a segunda pergunta, claro, por favor. Repito, com o maior prazer. A pergunta é a seguinte: em tempos de tantas novas configurações familiares, como você vê a importância do reconhecimento de filiação socioafetiva na nossa sociedade hoje? É exatamente o que eu vim falando durante as perguntas anteriores. É o direito acompanhando as transformações sociais. É o direito olhando para o que está acontecendo na atualidade, para as novas formas de família. É o direito sendo flexível naquilo que as pessoas precisam para atender à finalidade dele em si, para que o direito tenha efetividade. Quando a gente pensa que uma decisão judicial vai atender alguém de forma emocional e também com outras repercussões, quando a gente pensa no patrimonial, na sucessão, no previdenciário, isso é muito grande, é muito significativo.
E eu entendo que essas famílias que têm esses vínculos de afeto reconhecidos é algo grandioso para elas, porque é a família delas. Eu acho que o que a gente tem de mais importante é a nossa família. E quando a gente pode dizer que o que te liga a uma pessoa é o afeto, isso realmente é muito grande. Eu queria aproveitar para citar um exemplo aqui, com toda a licença e cuidado para tratar desse tema, mas o primeiro, diria, exemplo que a gente tem de filiação socioafetiva para os adeptos do cristianismo é José com Jesus. José não era pai biológico de Jesus, mas assumiu esse papel. Ele cuidou, ele acompanhou, ele se mostrou como pai, e é isso que ele foi para Jesus. Então, por que marginalizar, por que não regulamentar situações de convívio, que eu me refiro, parecidas, dando isso o direito de existir na seara jurídica? Aquela sensação de pertencimento mesmo àquela família, pertencimento legal, digamos assim, além do emocional psicológico, né, é o legal, com todos os reflexos que isso traz. Eu vejo como uma grande evolução também, Maria Amélia. E assim, apesar de existir muitas informações sobre esse assunto, principalmente na internet, em programas televisivos, enfim, apesar disso, você acredita que ainda existe às vezes, ou muitas vezes, preconceito, ou até mesmo desconhecimento sobre esse tipo de filiação? Acredito que ambas as coisas, tanto preconceito puro e genuíno, quanto desconhecimento e preconceito gerado do desconhecimento também. Mas, assim, eu acredito que a gente tem que se respeitar. É uma frase muito clichê do direito, né? No início da faculdade, a gente ouve muito dos professores, o meu direito acaba quando o seu começa. Então, assim, mesmo que a gente não tenha uma visão alinhada de concordância com determinada coisa, se o direito tratou de regulamentar aquilo e é uma lei, eu acho que a gente externalizar uma opinião, mesmo que não seja preconceituosa, contrária, é desnecessário. Acho que a gente deve respeitar o campo de vida do outro, e no caso é algo particular, é pessoal, se é aquilo que a pessoa vivencia, se é aquilo que ela deseja viver, e se a lei entendeu que aquilo dali é válido, é isso, né? Então vamos todo mundo a gente procurar se informar, se informou, não concorda, tudo bem, né? Tudo bem não concordar, tudo mas bem a gente não tem um concordar, dever de respeitar. mas a gente tem um dever de respeitar e deixar cada um seguir sua vida. A gente vai caminhando aqui para o final desse terceiro bloco, mas a gente tem mais uma pergunta aqui para encerrar. Para quem está em casa nos assistindo, ou quem está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube e quer buscar esse reconhecimento, qual orientação você daria como primeira atitude, né? Qual que é a primeira atitude que a pessoa deve tomar, caso ela tenha interesse em conseguir essa filiação socioafetiva? Fábio, eu vou falar aqui de menores de idade, porque eu acho que talvez sejam os mais comuns. É o mais comum, mas é o mais delicado. Eu acredito que é o que mais precisa de atenção, né? Por essa questão do menor ainda depender de terceiros, tá numa situação que ele não tem maturidade emocional, eu diria até cerebral, suficiente para determinadas demandas, questão de experiência de vida também. Eu acho muito importante, se os pais, né, pelo menos um, tiver essa abertura, primeiro procurar uma ajuda psicológica, se for necessário, ou que seja uma ajuda espiritual, algum meio para, no seio familiar, entender essa decisão. A gente quer buscar uma filiação socioafetiva, né, que seja ela do pai biológico que vem depois, que seja do padrasto, sendo que a criança já tem um pai biológico, que seja do casal homossexual, amadurecer essa ideia no seio da família, entender se é isso que a família quer, se é isso que eles entendem como melhor, se é a realidade de fato, se é o melhor para a criança, decidir o que é isso, querem correr atrás de resolver essa situação, aí eu te aconselho a procurar um advogado, por conta dessa série de nuances. Mesmo que você vá para o cartório, eu entendo que a ajuda de um profissional da área para te orientar, ela é primordial. E se você não tiver condição de contratar um advogado particular,
procura o auxílio da Defensoria Pública, que é de forma gratuita. Maria Amélia, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer enorme receber você aqui, foi uma conversa muito esclarecedora e fica o nosso convite para que você volte mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado, Fábio, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, espero que realmente tenha ajudado com informações para o público aqui e se houver dúvidas, procure um profissional, vá se informar e não deixe essas situações mal resolvidas, não. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, onde seu escritório atua, pode fazer aí um convite, dar um recadinho aí para o pessoal. Obrigada. Gente, o Instagram do meu escritório é o @Rodrigues e Silveira, Advocacia e Consultoria Jurídica. Lá vocês têm acesso ao nosso WhatsApp, pode estar agendando uma consulta para poder esclarecer as dúvidas e tá tendo aí acesso aos nossos serviços. É isso aí, muito obrigado, Maria Amélia. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Se quiser rever esse programa ou compartilhar com alguém, é só acessar o canal da TV Sistec no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. E semana que vem tem mais Opinião Regional. Eu espero você, um grande abraço e até lá.